papel da comunicação dentro de uma organização é apenas informar? Quem me ouve aqui no podcast com certeza sabe a minha opinião. A simples transmissão de informação pode até funcionar em alguns casos, mas ela sozinha não aproxima as pessoas, não cria laços, não transforma culturas. Eu sou a Aline Castro, sou comunicadora da área pública e hoje é uma honra para mim trazer o relato de um case muito emocionante e que me fez pensar assim: é sobre isso. Como disse Milton Santos, comunicação é troca de emoção. Não é só sobre informar, é sobre sensibilizar e sobre sacudir uns coraçõezinhos por aí, né? Isso que a gente vai ouvir hoje nesse case incrível do Tribunal de Contas da União, que vem fazendo um trabalho maravilhoso de comunicação interna, com toda a profundidade, com toda a potência que um trabalho de comunicação interna merece ter. E quem explica tudo pra gente é o Fábio Gomes França. Ele é publicitário, especialista em comunicação empresarial, servidor do Tribunal de Contas da União, TCU, com 20 anos de experiência em comunicação interna. Saúde mental, combate ao assédio moral, sexual, discriminação, violência, diversidade no ambiente de trabalho são alguns temas que foram priorizados pela atual gestão do Tribunal de Contas da União. Isso permitiu que a gente fizesse um trabalho nesses últimos 2 anos de comunicação interna bastante focado nas pessoas, né? Bom, a gente teve recentemente uma campanha no Setembro Amarelo de 2023, que é uma campanha que repercutiu bastante. Ganhamos alguns prêmios com ela e inclusive ganhamos recentemente um prêmio do Vitude Awards, que é um prêmio de saúde mental, um reconhecimento como contribuição relevante do ano, que foi muito bacana, foi especial porque no meio de profissionais de saúde, de RH, uma campanha de comunicação interna foi destacada como um elemento transformador, né? Então a nossa busca nesse período todo tem sido tentar usar a comunicação interna para enfrentar essas questões dentro da organização. Então essa campanha do Setembro Amarelo de 2023, que repercutiu bastante internamente e externamente também, é uma campanha que a gente usou o conceito do pare, escute e acolha. Então a gente trabalhou no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, mas a gente trabalhou algumas camadas antes, né? A gente trabalhou na questão da saúde mental de forma mais ampla, de forma mais preventiva. No briefing dessa campanha, eu conversei com o Tiago, que é o nosso psicólogo, chefe do psicossocial, e perguntei para ele qual era o nosso foco naquele ano, né? Qual era o nosso objetivo nessa campanha. E aí ele me disse que ele queria incentivar que as pessoas olhassem para o lado e estendessem a mão para um colega que estivesse em sofrimento. E isso me chamou bastante atenção. Então a gente teria também, com certeza, um foco nas pessoas vulneráveis, né, nas pessoas com risco de suicídio, no sentido de abrir um canal de ajuda para elas, mas a gente teria um outro foco que eu achei muito interessante, que era de incentivar esse olhar para o lado. De início, eu pensei que a gente teria que estruturar alguma coisa. A primeira imagem que veio na minha cabeça seria um infográfico, onde a gente mostraria sinais, né, para você identificar no colega, formas de abordar esse colega e em que momento e de que forma que a gente teria que passar aquilo para um profissional de saúde, né? Então, em que momento a gente encaminha, por exemplo, para o psicossocial. Mas aí fiquei refletindo bastante, pesquisando sobre o assunto, e aí eu comecei a lembrar de momentos que eu passei dificuldade na minha vida, na verdade, uma dificuldade às vezes pessoal, e eu tive apoio no ambiente de trabalho. E nesse processo, conversei com um amigo também publicitário, Alexandre França, e contei para ele de um momento que eu passei, pessoal, de uma dificuldade de saúde da minha filha, que graças a Deus já está tudo bem superado. Eu tive um contato de um médico no momento que eu estava no trabalho, eu fiquei abalado com aquela reversão de expectativas ali do tratamento e eventualmente a gente teria que ir, acabamos indo para São Paulo para continuar o tratamento, e ele era meu amigo e colega de trabalho, e eu liguei para ele e falei: cara, você está aqui no tribunal? E ele falou: não, já saí. Por quê? Eu não falei: não, deixa, depois a gente conversa, amanhã a gente conversa, porque o doutor me ligou e tal. E aí ele falou: cara, tô voltando. E ele voltou para o tribunal só para conversar comigo, tomar um café, enfim, eu poder desabafar, que eu estava bem abalado. E aquilo foi bastante significativo para mim. E quando eu contei para ele, ele se emocionou com aquilo. Eu acho que ele não tinha noção, né, do quanto aquilo tinha sido importante. Aquele gesto dele tinha sido importante para mim. E aí, quando ele se emocionou, ele contou também de uma história que ele passou e de um colega que teve um impacto muito importante na vida dele. E eu continuei essas conversas, conversei com outras pessoas e eu percebia que todo mundo, quase todo mundo, tinha uma história, trazia uma história sobre isso. E aí
eu decidi propor a criação de uma série de 3 filmes contando histórias de colaboradores do TCU que passaram por um momento de dificuldade na vida e tiveram um apoio no ambiente de trabalho, seja de um colega, de um gestor, da equipe do psicossocial. A ideia era que a pessoa contasse a história dela, a gente mostrava depois essa história para quem tinha ajudado, porque eu percebi que isso era muito forte, esse gesto de agradecimento, ele era muito significativo, e a gente promovia ali um encontro surpresa entre as duas pessoas depois. Apresentei a ideia, a administração topou, bancou, e aí eu me arrependi na hora, né? Porque como é que eu ia conseguir coletar dentro do tribunal tantas histórias? Como é que eu ia fazer as pessoas compartilharem essas histórias? O risco do projeto também era muito grande. Isso podia ficar muito bonito ou podia ficar muito piegas, né? Podia ficar parecendo ali algo muito forçado. Sem dúvida, para mim, eu acho que foi o trabalho mais significativo da minha vida. Tenho aí 20 anos de comunicação e foi o trabalho mais significativo para mim. A gente descobriu histórias fantásticas, né? Uma colega que o marido estava em fase terminal e a outra colega foi fazer um curso sobre como ajudar pessoas que estavam morrendo e ajudou essa colega. O colega que durante a pandemia viajou só para ir na porta da casa da outra colega que tinha perdido o pai, e a distância de máscara, com aquele cuidado todo, aquele distanciamento, foi lá e falou que foi lá só para que ela se sentisse abraçada, né? Que mesmo que não pudesse dar um abraço físico, queria que ela soubesse que ele estava lá. Tivemos histórias que se cruzaram, foi muito interessante. Teve um dia que eu cheguei no tribunal à noite e a gente ainda coletando histórias, conversando com pessoas. O Alexandre foi para um lado buscar uma pessoa para conversar e eu fiz uma ligação para outra ali da minha sala e quando o Alexandre chegou, falou, ele topou. O outro estava me contando a história dele e eu perguntei, mas quem te ajudou nisso? E aí quando ele falou, eu falei, você não vai acreditar. A pessoa que te ajudou acabou de topar de contar uma outra história para a gente. E, cara, tô arrepiado, não é possível e tal. Então a gente foi percebendo e a gente conseguiu jogar uma luz sobre essa rede de apoio que já existe no tribunal e que eu acredito que existe em todas as organizações, uma rede formal ou informal de apoio entre as pessoas. E a gente, com isso, catalisou um pouco esse movimento, né? A gente catalisou esse comportamento de olhar para o lado e estender a mão para um colega em sofrimento. Então os filmes eles tiveram uma repercussão muito bacana dentro do tribunal, porque isso humanizou muito a questão, as pessoas se identificaram com as pessoas do filme, eram colegas de trabalho, pessoas que a gente às vezes se surpreendia que tivesse passado por aquilo e a gente não sabia. A gente criou também uma rede social interna, um Yammer ali, uma comunidade, incentivou que as pessoas ali compartilhassem outras histórias, marcando aquelas pessoas que ajudaram. Então virou um movimento de agradecimento muito bonito, surgiram histórias muito bonitas. E isso gerou um impacto muito grande. A gente teve, fora as métricas de quantidade de acessos, visualizações, enfim, a gente teve retorno de dirigentes que disseram que foram muito procurados por pessoas da equipe, que sentiram espaço para compartilhar que estavam passando por um momento de dificuldade. A gente teve relato de gente que procurou o psicossocial, pessoas que estavam afastadas por problemas de saúde mental e procuraram o psicossocial pedindo ajuda para retornar para o tribunal, porque sentiram com os filmes que eles caberiam dentro do tribunal, né? Tinha esse espaço para eles retornarem. Então, o impacto foi muito importante para a gente. Eu acho que o TCU é uma casa que, na parte de terceirizados e estagiários, a gente tem um pouco mais de diversidade. Mas no recorte de servidores, somos 75% homens com uma média de idade de 50 anos. Então, esse é um grupo de pessoas que tradicionalmente tem um pouco mais de dificuldade de colocar seus sentimentos para fora. Então, fazer isso dentro do TCU, eu acho que ainda foi mais especial por essa característica. E ter colegas muito respeitados também nesses filmes, a gente teve recorte de pessoas de vários níveis hierárquicos, várias idades, homem, mulher, enfim. A gente teve uma diversidade nesses depoimentos e o fato de ter ali algumas pessoas muito respeitadas e homens nessa faixa de idade que compartilharam suas dificuldades, eu acho que isso abriu um espaço muito importante dentro da organização.
Muita coisa me chamou a atenção nesse relato do Fábio, pessoal. Primeiro, eles começaram a desenhar a campanha a partir de um objetivo, um briefing foi passado, né? Vocês notaram. Segundo, ele conta que teve um período para pensar nesse objetivo e o que ele fez? O Fábio, né, olhou para dentro, lembrou da história dele com a própria filha e foi a partir dessa experiência pessoal que todo o conceito da campanha nasceu. É uma campanha pautada em histórias. Eu fiquei pensando muito que quando a gente dedica tempo para ouvir, né, primeiro a nós mesmos e depois aqueles que nos rodeiam, quanta riqueza não tem aí para a gente trazer para as nossas iniciativas, né? São verdadeiros tesouros, gente. Por isso que é tão importante a gente ter tempo, a gente conseguir respirar. E o modo pastelaria de produção, né, que eu sempre brinco aqui, em geral ele não nos permite isso, né? Bom, eu poderia falar por muito mais tempo aqui, mas eu quero deixar tempo para vocês continuarem ouvindo o Fábio, porque o trabalho de acolhimento por meio da comunicação interna continua por lá no TCU e ele conta um pouquinho mais agora. Nesse ano foi um desafio, né? Com essa repercussão da campanha do ano passado, o que a gente ia fazer no Setembro Amarelo de 2024? E aí pensei muito, cheguei a propor a fazer uma segunda temporada, com novas histórias, ou mostrando algum bastidor de quem eventualmente ajudou, mas estava precisando de ajuda também, não sei, enfim, mil possibilidades, mas acabamos indo por um outro caminho, né? Eu refleti bastante e eu achei que a gente podia agora ter um outro objetivo. Então, se naquele momento, de 2023, a gente estimulou que as pessoas olhassem para o lado e estendessem a mão para um colega de trabalho, nesse ano a gente estimulou o autocuidado em saúde mental nas suas múltiplas facetas, né? Então, o cuidado com a nutrição na perspectiva da saúde mental, o cuidado com a atividade física na perspectiva da saúde mental, o cuidado com a saúde financeira na perspectiva da saúde mental. E aí a gente foi construir uma jornada de autocuidado, né, com uma série de eventos, iniciativas, serviços que a gente foi prestando para tangibilizar mais, né? Então, uma coisa é falar sobre isso, outra coisa é de fato oferecer um serviço, né? Então a gente construiu essa jornada durante o mês de setembro e também foi uma experiência muito legal. E a gente teve o lançamento dessa campanha com um vídeo manifesto de uma pessoa que foi uma grande parceira, a doutora Karina, psicóloga do Instituto Se Tem Vida, Tem Jeito, que inclusive daí a gente tirou o Tem Jeito, então o conceito da nossa campanha desse ano foi Tem Jeito, e aí a gente construiu essa jornada de autocuidado e o lançamento foi com um vídeo manifesto dela. É um vídeo em que ela está conversando com você, como se ela estivesse conversando com você, e te mostrando que apesar de todas as dificuldades, todos os desafios, tem jeito, né? Tem um caminho. E a gente tem diversos outros trabalhos, como uma campanha de combate ao assédio, que a gente já está há 4 anos numa linha narrativa muito interessante também, que tem uma relação muito grande com saúde mental, né? No episódio anterior, o André Tamura, num episódio anterior, né, de vocês, eu escutei o André Tamura falando que o futuro é ancestral, que a gente precisa resgatar a humanidade que a gente entregou para as novas tecnologias. E eu achei isso muito bonito, porque eu acredito muito numa comunicação, e aí eu vou fazer o recorte de uma comunicação interna que seja afetiva, criativa, e assim ela consiga ser efetiva, né? Eu acredito muito nessa humanização da comunicação interna. Eu acho que a gente tem que ir por esse caminho. A criatividade continua sendo muito relevante para a gente conseguir despertar o interesse, tocar, né, emocionar as pessoas de alguma forma para aquela mensagem que a gente precisa passar e assim a gente consiga ser efetivo, porque no fim das contas é tudo sobre pessoas, né? E eu acho que o papel da comunicação interna é, nessa perspectiva, ver de que forma a gente consegue ajudar na solução de problemas organizacionais. Eu espero que esse case tenha te inspirado a colocar cada vez mais afeto no seu trabalho de comunicação, principalmente quando a gente fala de comunicação interna. Na descrição do episódio, pessoal, tem alguns links do canal do YouTube do TCU, onde vocês conseguem assistir aos vídeos da campanha do Setembro Amarelo de 2023, que eles fizeram por lá. E já que eu falei de YouTube, pessoal, eu queria aproveitar para pedir para vocês seguirem o Guia de Sobrevivência no YouTube. Eu comecei há pouco tempo a colocar conteúdo do podcast lá, né? O podcast sempre foi uma mídia só de áudio, mas eu fiz isso a pedido de alguns ouvintes que preferem ouvir pelo YouTube, então eu agradeço muito se vocês puderem dar uma forcinha de curtir e compartilhar o canal lá. O endereço é youtube.com/@Aline Castro Comunica.
Gente, muito obrigada sempre. Agradeço também demais ao Fábio Gomes França por esse lindo trabalho que eles têm feito no TCU e por terem compartilhado isso tudo aqui com a gente. Deixo para vocês meu grande beijo, um forte abraço, com muito carinho, com muito afeto e até o próximo episódio do podcast Comunicação Pública, Guia de Sobrevivência.